As belas montanhas de Minas guardam uma imensa riqueza. No estado encontra-se uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo, o Quadrilátero Ferrífero. De quem é essa riqueza? De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, os bens minerais em solo brasileiro pertencem à União. Para explorar a lavra, a mineradora deve obter a licença mediante o Departamento Nacional de Produção Mineral, que regulamenta a exploração, zelando para que o aproveitamento do recurso seja realizado de forma racional, controlada e sustentável. A exploração da mina deve ser tributada, de forma que os governos possam investir essa arrecadação em benefícios para a sociedade, como escolas, hospitais, obras de infraestrutura e saneamento básico. Além disso, o minério deve movimentar a economia nacional com seu beneficiamento. A mineração em Minas Gerais, segundo dados do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, já responde por 50% da produção mineral brasileira em 2011, sendo que 67% desse total é de minério de ferro. E os tributos pagos pelas mineradoras que atuam em Minas Gerais? O royalty, que no Brasil é chamado de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, como o próprio nome diz, é a compensação que as mineradoras devem pagar pela exploração do recurso. Esse valor incide sobre o faturamento líquido das mineradoras e varia de 0,2% a 3%, dependendo do minério. No caso do minério de ferro, a riqueza mais explorada atualmente em Minas, esse valor é de 2%. Já quanto aos tributos estaduais, Minas possui uma das mais altas cargas tributárias do país. O ICMS, por exemplo, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é pago por nós em uma extensa gama de produtos que consumimos. Pagamos 12% do valor do arroz em ICMS, 12% de ICMS sobre o valor do frango, 27% sobre a gasolina e incríveis 30% de ICMS na conta de luz. Mas, surpreendentemente, o minério é isento de ICMS, ou seja, você paga ICMS para comer, mas as mineradoras que levam as nossas montanhas são isentas desse imposto. E os empregos gerados pela mineração? Os governos sempre se referem ao fato das mineradoras gerarem emprego, mas é preciso lembrar que os empregos da mineração são transitórios, já que o minério é um recurso finito. Quando a mina se esgotar, a mineradora vai embora e os empregos também. Não podemos negar que os minérios são de extrema importância para a economia capitalista. Afinal, grande parte do que consumimos, como por exemplo produtos eletrônicos e materiais de construção, tem em sua constituição algum minério. Então, a exploração dos mesmos deve trazer algum progresso econômico, e traz mesmo, só que não é para Minas Gerais e nem para o Brasil, e sim para a China. A maior parte do minério produzido no país é exportado, e o maior importador é a China. O minério de ferro que produzimos, ao invés de fomentar a nossa indústria, sustenta o desenvolvimento industrial chinês. Os produtos produzidos pela China, como celulares, carros e computadores, inundam o mercado interno e prejudicam o desenvolvimento industrial nacional. Sendo o minério uma fonte de riqueza que não cumpre o seu papel de gerar desenvolvimento econômico e social em Minas Gerais, para onde vai essa riqueza? Para as mineradoras. A Vale, maior mineradora do país e segunda maior do mundo, lucrou só no primeiro semestre de 2011 mais de 13 bilhões de dólares, um aumento de 150% em relação ao mesmo período do ano passado. Dinheiro que enriquece seus acionistas, que em sua grande maioria são estrangeiros. Outra mineradora de expressão em Minas Gerais é a MMX, que serve para enriquecer o empresário Ike Batista, que possui uma fortuna avaliada em 30 bilhões. Grande parte dessa fortuna é fruto da apropriação indevida das nossas riquezas. Mas então, o que sobra para os verdadeiros donos da riqueza? O povo de Minas Gerais, que muitas vezes é expulso de suas terras para dar lugar às mineradoras. Sobra a terra estéril, que depois da exploração da jazida não serve mais para o cultivo. Ficam os prejuízos na saúde pública causados pela contaminação do ar, da água e do solo, além de danos às nossas reservas ecológicas e ao nosso patrimônio histórico. Então, por que o governo, que é eleito para representar o povo, é conivente com a ação das mineradoras e ainda mais promovem ações que as beneficiam e prejudicam o povo?
É porque os governos são reféns das grandes corporações, como as mineradoras, que financiam as suas campanhas políticas. Assim como Joaquim Silvério dos Reis traiu o povo mineiro ao delatar os inconfidentes para a coroa portuguesa, permitindo a derrama, Fernando Henrique Cardoso também traiu o povo brasileiro ao entregar à Vale a iniciativa privada a preço de banana. Aécio Neves traiu o povo mineiro que o elegeu ao usar a bancada do Senado para defender o ex-presidente da Vale, Roger Agnelli, que, entre outros vários absurdos de sua gestão, contestou na Justiça o valor dos royalties, que podem favorecer Minas Gerais. O sucessor de Aécio, Anastasia, segue a mesma linha de governo de seu antecessor, beneficiando as mineradoras e prejudicando o povo mineiro. O ministro das Minas e Energias do governo Dilma, Edson Lobão, propõe um aumento insignificante dos royalties, de 2% para 4%, além da extinção do Departamento Nacional de Produção Mineral e a criação de uma agência reguladora, o que, no fundo, só vai entregar ainda mais o nosso minério para iniciativa privada. A mineração é essencial para o desenvolvimento da sociedade, mas não a qualquer custo. Não podemos permitir a destruição do nosso patrimônio histórico e ambiental, a destruição de outros recursos essenciais, como a água. Temos que acordar e perceber que nossas montanhas estão sendo roubadas e nós, mineiros, os verdadeiros donos da riqueza, estamos ficando apenas com os prejuízos. O minério é nosso. Devemos exigir do governo federal a revisão dos royalties. Além disso, zelar para que as mineradoras só retirem o nosso minério de maneira sustentável e exigir do governo estadual a extensão do ICMS para as mineradoras.